Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Vamos começar nosso dia na presença do nosso Deus, amém? Meditando um pouquinho na palavra do Senhor. Esse é um dia de vitória para a nossa vida, um dia de paz. É um domingo maravilhoso em que a gente vai adorar o Senhor, na presença do Senhor, como comunidade, como igreja. Vamos começar então o nosso dia pensando um pouquinho na verdade divina, trazendo um texto do apóstolo Tiago, capítulo 1. Versículos 2 em diante, diz assim a Bíblia: Meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. O apóstolo Tiago está falando da importância de que a gente tem algumas provas na nossa caminhada diária. Ele está falando de tentações aqui, mas não no sentido de tentação do mal, ou seja, ele não está falando que nós devemos cair nas tentações do pecado, não é isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo assim, quando a gente cai numa situação em que essa situação traz para nós dificuldade, traz transtorno, ou traz algum tipo de situação em que a gente fica numa cilada, numa sinuca, a gente então é provado, porque aí os nossos valores precisam entrar em operação, porque aí a nossa crença, aquilo que a gente crê diariamente na palavra de Deus vai ser posto em prova, em choque, e nós precisamos então desenvolver quem nós verdadeiramente somos através desses testes da nossa fé. Isso é essencial, a fé. Sem que a gente seja provado, a gente não pode manifestar para Deus e para nós mesmos quem nós somos, o que nós cremos, o que nós realmente temos em nós. Então a prova é como um fogo que vai provando o ouro. Para que o ouro seja provado, ele precisa ser aquecido no fogo, para que toda aquela impureza saia e fique ouro puro. É o que o apóstolo Pedro diz em outra carta, no capítulo 1 de Pedro, 1 Pedro. Ele aqui não está falando de tentação pecaminosa e nem está dizendo que Deus tenta ninguém. Porque lá no versículo 13, ele diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus eu sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então aqui sim, Tiago está falando sobre a questão da tentação moral, da tentação do pecado. Ele está dizendo que Deus não tenta ninguém para cair em pecado. Deus não fica colocando você numa situação para você ser tentado moralmente. Deus não te coloca numa situação de adultério, de maldade, de roubo. Não, Deus não faz isso. Ele diz que dentro de nós já existe um mal. E esse mal tenta se levantar através da nossa alma, da nossa carne. E a gente precisa ter noção de que essas coisas são malignas e que nós temos obrigação espiritual de dizermos, não vou viver isso, vou viver a minha nova natureza, a natureza espiritual que eu recebi do meu Pai Celestial. Então você percebeu que existe aqui dois tipos de provas, né? Ficou claro. O primeiro tipo de prova que ele apresenta é uma prova que você não está fazendo nada para que aconteça e ela acontece. É uma dificuldade, é um problema da sua vida que está acontecendo e que você está sendo testado na sua paciência, na sua irritação, na sua visão de triunfo que você precisa ter em Jesus Cristo. Aquela situação está testando isso. Isso é bom, porque aí você pode colocar em prática os valores celestiais e poderosos que você tem recebido da palavra.
de Deus. Por isso que ele diz assim, tenha um grande gozo, tenha alegria quando vocês passarem por provas diárias, porque isso provoca em vocês a verdadeira natureza de vocês. Mas o segundo tipo de prova, esse é perigoso, porque ele nasce de uma concupiscência, ele nasce de algo que ainda não está bem trabalhado no coração do ser humano. Nasce de desejos e de impulsos emocionais que precisam ser controlados pelo poder do Espírito Santo que habita em você. Porque nesse segundo tipo de tentação, o apóstolo Tiago deixa claro que existe um processo para que isso aconteça. Primeiro, existe uma semente que é plantada, que é concebida. E a concepção faz gerar algo dentro de nós até que nasça. Ele compara isso a uma concepção de um ser humano. Quando o sêmen entra na mulher, fecunda a mulher, e vai indo e vai crescendo aquele feto, até que nasce o bebê. Ele está dizendo que assim o pecado é concebido em nós. A pessoa nunca peca sem que haja uma concepção emocional antes, dentro do coração. Sempre existe uma concepção. É por isso que você precisa ter cuidado com o que você pensa, porque essa concepção nasce na sua mente, no seu coração. Amém? Pense nisso hoje. Se você está sendo provado, seja alegre no meio da sua prova, porque isso vai gerar em você o seu verdadeiro eu espiritual. E cuidado somente com aquela outra tipo de manifestação da velha natureza que tem que ser mortificada pela graça de Deus e pelo Espírito Santo. Quando você traz à sua mente as coisas do Espírito, essas coisas do pecado desaparecem. Você não precisa brigar, não precisa fazer força. Você só salva a sua mente, traz a sua mente ao Cristo que habita em você e essas coisas desaparecem da sua vida. É uma promessa maravilhosa. Não brigue com pecado, não brigue com tentação, não brigue com fissura. Nada disso, porque você já venceu, o teu espírito já é vitorioso. Você não precisa se desesperar para vencer tentações, você já venceu, portanto você traz sua mente a essa vitória. Amém? Vamos orar juntos? Pai querido, obrigado porque o Senhor nos dá total vitória nesses dois tipos de provas. Tanto nas provas da vida diária, quanto nas tentações que vêm contra nosso coração e mente. Nós podemos andar aqui na terra em total vitória do reino de Deus, que está dentro de nós, pelo Espírito Santo. Obrigado porque isso é verdade e porque nós podemos ter paz e descanso nesse dia, no meio de provas, no meio de lutas, no meio de situações angustiantes. Nós podemos ter, Senhor, dentro de nós a manifestação verdadeira de Jesus no meio das piores situações em que nós podemos viver nessa terra. Eu peço a bênção do Senhor sobre todos que estão ouvindo essa mensagem, para que haja, Senhor, um despertamento no coração de cada um a respeito de quem eles são em Cristo Jesus, para que vivam diariamente esse evangelho da verdade, do reino, para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Amém, queridos? Bom domingo para você. Passe esses vídeos adiante. Vamos continuar evangelizando a palavra de Deus a todos que precisam ouvir a mensagem do Senhor. Tenha um bom dia, em nome de Jesus. Amém.